Uma região rica e diversa, a Europa cativa pelo seu encanto histórico que se mistura com a natureza. Terra de castelos e palácios, cidades medievais que transbordam um encanto imperial, contrastando com suas cidades vanguardistas, uma terra de montanhas icônicas. Magníficas praias e ilhas testemunhas de histórias épicas, que se desenham nas costas escarpadas de seu horizonte. A Europa combina o antigo com o moderno, criando um mosaico rico em tradições onde a grandeza se entrelaça com a imaginação de seus povos. Vamos explorar juntos e descobrir alguns dos lugares mais interessantes e extraordinários da Europa. Sejam muito bem-vindos ao canal Lugares do Mundo. Os Alpes suíços, com seus majestosos picos e encantadoras vilas de montanha, fazem da Suíça um país que parece saído de um conto de fadas. Entre suas joias alpinas está Zermatt, dominada pelo imponente Matterhorn. É um paraíso para esquiadores e montanhistas. Lauterbrunnen, conhecido como Vale das 72 Cachoeiras, é um refúgio para os amantes de trilhas. Já Mainfeld, um idílico cenário de prados verdes, é famoso como vilarejo de Heide, o lugar que inspirou o clássico infantil. Bernese-Oberland, na região de Jungfrau, oferece vistas impressionantes e acesso a algumas das rotas de trilhas mais espetaculares do mundo. Interlaken, situado entre os lagos Thun e Bries, é a porta de entrada para aventuras alpinas. Cercado por montanhas, é um destino ideal para esportes radicais e excursões inesquecíveis. Grindelwald, outro tesouro escondido, é famoso por seus glaciares e sua atmosfera acolhedora. Suas vistas para os picos Eiger, Mons e Jungfrau são simplesmente inesquecíveis. Zurique, Suíça, um vibrante epicentro que combina perfeitamente o antigo e o moderno. O rio Limmat, serpenteando pela cidade, é cruzado por pontes emblemáticas como o Bank of Brock, conectando bairros e oferecendo vistas espetaculares. Os bondes de Zurique, símbolo de sua eficiência e modernidade, percorrem ruas de paralelepípedos repletas de encantadores cafés e boutiques. A estação de trem, uma das mais movimentadas da Europa, é um ponto de encontro vibrante que reflete a vitalidade da cidade. Edifícios como o Grossmünster, uma imponente catedral com torres gêmeas, e a Igreja de São Pedro com o maior relógio da Europa, são testemunhas silenciosas da rica história de Zurique. A Ópera de Zurique, com sua elegante arquitetura, é um farol cultural, enquanto a Igreja de Fraumünster adiciona um toque de cor e espiritualidade à cidade. Capadócia, Turquia. A Capadócia é a majestosa joia da Anatólia Central, que na antiga língua persa significa terra dos belos cavalos, e na época romana. Suas éguas eram tão valorizadas que eram gravadas com um imposto. Sua cidade principal, Kayseri, é um tesouro da história seljúcida, assim como os reis que governaram em Amásia. Mas sem dúvida sua maior atração são os singulares afloramentos rochosos cônicos chamados peribacalar ou chaminés de fadas. Suas cidades subterrâneas, suas cavernas e seus impressionantes passeios de balão de ar quente são os traços mais famosos e característicos da região, esculpidos na rocha. Existem dezenas de capelas ocultas, prova incontestável da fé cristã que se estabeleceu aqui no século IV, produto das perseguições da época romana. Barcelona, Espanha. Banhada pelo mar Mediterrâneo e coroada pela majestosa Serra de Collserola, Barcelona se ergue como uma das cidades mais vibrantes e cosmopolitas do mundo. Não é de se estranhar que seja a cidade mais visitada da Espanha, cativando milhões de visitantes a cada ano. No coração da cidade pulsa o Distrito 22, um viveiro de criatividade e inovação. Não podemos falar de Barcelona sem mencionar suas praias banhadas pelo Mediterrâneo. Desde a icônica Barceloneta até onde a Avenida Diagonal encontra o mar, se estendem 6 praias interconectadas pela costa com um passeio marítimo atraente, onde seu principal desenvolvimento encontra-se em torno do Porte Olympique, todo um símbolo da transformação da cidade. Assim também encontramos Montjuïc, uma colina que se eleva a 213 metros sobre o porto comercial no lado sul da cidade. Porto, Portugal. Porto, uma cidade localizada no noroeste de Portugal, ergue-se majestosamente na foz do Rio Douro, com uma rica história que remonta à época romana, quando era chamada de Portuscale. É uma cidade portuária que foi testemunha de séculos de comércio e prosperidade. Seu centro histórico, considerado patrimônio da humanidade, é um labirinto de ruelas de pedra e casas em tons pastéis que transportam os visitantes a outra época. O bairro da Ribeira, com sua icônica Ponte Dom Luís I, é o coração da cidade e um local perfeito para se perder e apreciar a vista do Rio Douro. Porto é mundialmente famosa por seu vinho do Porto, produzido nas caves de Vila Nova de Gaia, e por sua vibrante cultura, refletida em seus numerosos festivais e eventos. Berlim, Alemanha.
Fundada no século XIII às margens do rio Chespré, Berlim é a capital e a maior cidade da Alemanha em área e população, além de ser a sede do governo alemão. Berlim é uma cidade incrivelmente verde, atravessada pelo rio Chespré. Possui mais de 2.500 parques e jardins, sendo o mais destacado deles o Tiergarten. Considerado o pulmão verde da cidade, além disso, possui inúmeros patrimônios históricos, como seus grandes palácios, que testemunham sua época como capital do Império Prussiano, do Império Alemão e da República de Weimar, como o Palácio de Charlottenburgo e o Palácio de Bellevue, um palácio neoclássico que hoje é a residência oficial do presidente da Alemanha na ilha do Hillspree. Você encontrará uma concentração única de museus de renome mundial, conhecida como a Ilha dos Museus. Inclui 5 edifícios museológicos de fama internacional. A cidade conta com inúmeros pontos de interesse, como o Portão de Brandemburgo, antigo acesso à cidade e hoje um símbolo da unidade e da paz. Budapeste, Hungria. A escala de seus edifícios emblemáticos, desde o castelo até a colina de Gellért, atesta o papel central da Hungria na história europeia. Entre os lugares destacados desta bela cidade, podemos mencionar o edifício do parlamento, de estilo neogótico, o maior edifício do país e que se tornou um símbolo de Budapeste. Além disso, a Praça Kossuth, que o rodeia, constitui um lugar emblemático da cidade, expressando bem a pompa e o orgulho. Desenvolvida durante os séculos XIX e XX, o icônico Ponte das Correntes é um testemunho de séculos de história húngara e um símbolo da cidade unificada, assim como todos os outros pontes locais que conectam as margens de Pez e Buda no Danúbio. Além disso, um passeio de bonde, considerado um dos melhores de sua classe, é ideal para contemplar a majestade da cidade e de seus edifícios icônicos, como o Teatro da Cidade, o Teatro Nacional, a Sinagoga de Budapeste e a Catedral de São Esteban. Istambul, Turquia. Istambul é um dos destinos turísticos mais populares do mundo, atraindo milhões de turistas a cada ano, que são atraídos pela sua rica história e cultura. Uma cidade fundada no ano 667 a.C., que foi capital dos impérios romano, bizantino e otomano. Possui muitos lugares que fascinam seus visitantes. Lugares como a Hagia Sofia, uma joia da arquitetura e arte bizantinas, a Mesquita Azul, uma joia da arquitetura otomana, o Palácio de Topkapi, um complexo residencial dos sultões otomanos por vários séculos, hoje utilizado como museu, o Grande Bazar, um dos mercados mais antigos do mundo, onde existem mais de 4.000 lojas que oferecem desde joias e tecidos até souvenirs. E a Basílica da Cisterna, cuja cisterna foi construída no século VI, é um exemplo emblemático da engenharia. Paris, França. A Grande Paris é a capital da França desde o ano 508 da nossa era e é o coração do país. Paris é uma cidade cosmopolita e concentra mais de 25% do PIB nacional. Conhecida como a Cidade da Luz, muitos atribuem esse nome à sua rápida adoção da iluminação urbana, enquanto outros à sua grande influência histórica. Como centro de desenvolvimento das artes e das ciências, Paris se destaca por seus sítios históricos, arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos. Só para mencionar alguns dos locais imperdíveis de Paris, destacamos a famosa Ilha de la Cité, uma ilha fluvial no rio Sena, coração histórico da cidade e onde está localizada a famosa Catedral de Notre-Dame, a Torre Eiffel, ícone representativo de Paris e de toda a França, os Campos Elíseos, avenida chamada por muitos de a mais bela do mundo, o Arco do Triunfo, a Ópera Garnier, o Museu do Louvre, o mais visitado do mundo, e o Museu d'Orsay. Roma, Itália. A Roma moderna é uma das cidades mais belas do mundo, onde podemos admirar magníficos edifícios como a Vila Borghese e impressionantes praças como a Piazza Navona, que sempre atraíram multidões. Seu centro histórico, situado em uma grande curva do rio Tibre, é um labirinto de ruas de paralelepípedos e praças adornadas com fontes. Edifícios, monumentos, palácios e igrejas fazem de Roma um verdadeiro museu a céu aberto. A história está presente em cada esquina, onde é possível se encantar com monumentos da Roma antiga, como o Monte Palatino, o Fórum Romano, o Panteão, os Museus Capitolinos e o Coliseu, uma obra-prima da antiguidade e o maior anfiteatro do mundo, que atrai milhões de visitantes todos os anos. Entre as curiosidades desta bela cidade, há outro país dentro de seu território, a Cidade do Vaticano. Com apenas 44 hectares, o Vaticano é aproximadamente 1/8 do tamanho do Central Park em Nova York. Isso faz dele o menor país do mundo, mas essa minúscula cidade-estado abriga alguns dos monumentos mais famosos do planeta. Madrid, Espanha. A capital da Espanha possui a segunda área metropolitana mais populosa da União Europeia.
Localizada no coração do país, Madrid é a residência oficial dos reis da Espanha e do governo espanhol. No âmbito econômico, Madrid abriga diversas das maiores corporações do mundo, sendo a 8ª cidade do planeta com maior presença de multinacionais e a 4ª cidade mais rica da Europa. A cidade de Madrid é repleta de locais emblemáticos. Basta mencionar alguns para contemplar a majestade desta capital imperial. A Plaza Maior, situada no coração de Madrid, foi inaugurada em 1619 por ordem de Felipe II. O Palácio de Cibeles, sede da Prefeitura de Madrid. O Palácio Real de Madrid e o maior palácio real da Europa Ocidental e um dos maiores do mundo. Veneza, Itália, é uma cidade única no mundo, localizada nas águas do Mar Adriático, no norte do país. Trata-se de uma cidade flutuante, construída sobre pequenas ilhas interligadas por centenas de pontes. Veneza encanta e seduz com sua deslumbrante e singular beleza, composta por charmosos edifícios, praças atmosféricas e seus pitorescos cursos d'água. Conhecida como a Cidade dos Canais, possui uma riqueza artística e cultural única, destacando-se pelo famoso Carnaval de Veneza, um dos festivais mais renomados do mundo, famoso por suas máscaras e trajes, onde as pessoas desfilam pelos estreitos becos e praças. A cidade também oferece uma atmosfera romântica incomparável, especialmente com os passeios de gôndola pelos seus inúmeros canais. Isso faz de Veneza um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Não pode faltar uma visita à sua praça mais famosa, a icônica Praça de São Marcos, o principal ponto turístico e coração da cidade. Nela, encontram-se a imponente Basílica de São Marcos, o campanário e o magnífico Palácio Ducal, que se ergue ao seu lado. Amsterdã, Holanda. Embora a sede da justiça, o governo e o parlamento holandês estejam em Haia, Amsterdã é a cidade mais importante como principal centro financeiro do país e com maior projeção internacional. Situada a 2 metros abaixo do nível do mar e desenvolvida inteiramente sobre estacas, com aproximadamente 1.500 pontes que conectam cerca de 90 ilhas. Amsterdã, assim como outras grandes cidades europeias, é conhecida como a Veneza do Norte. O desenvolvimento urbano de Amsterdã ao longo da história foi bastante peculiar, desde sua fundação como um pequeno vilarejo de pescadores no século XIII, às margens do rio Amstel, de onde vem seu nome, até sua era de ouro no século XVII, quando era o principal porto europeu e uma das cidades mais ricas do mundo. Amsterdã possui inúmeros pontos turísticos imperdíveis. Um deles é a Praça Dam, construída no século XIII sobre a primeira represa do rio Amstel, tornando-se o primeiro centro da cidade. Hoje cercada por edifícios importantes, um passeio pelo rio Amstel é essencial em qualquer visita à cidade. Florença, Itália, é a terra do Renascimento e durante essa época, Florença se tornou o centro da arte e do conhecimento de toda a Europa, além de ser o berço da arte italiana. Grandes pensadores como Francesco Petrarca e Boccaccio durante o Trecento lançaram as bases do humanismo clássico e da língua toscana. Posteriormente conhecida como italiano, durante o 400 surgiram grandes artistas como Donatello na escultura, Filippo Brunelleschi na arquitetura e Masaccio na pintura. Durante o final do 400 e o 500, Florença testemunhou o surgimento de figuras como Leonardo da Vinci, o mestre Rafael e Michelangelo Buonarroti, entre muitos outros. As obras de arte de todos esses artistas fizeram com que Florença fosse chamada de um museu ao ar livre, e muitos são os lugares que podem ser visitados nesta bela cidade. Lugares como a Piazza del Duomo, onde se destaca a Catedral de Santa Maria del Fiore, obra de Filippo Brunelleschi, além do Campanile de Giotto, que fica ao lado da Catedral, e o Batistério de São João. Edimburgo, Escócia, localizada na costa leste da Escócia, às margens do fiord do rio Ford, encontramos a bela cidade de Edimburgo, capital escocesa desde 1437 e sede atual do governo escocês. Edimburgo é famosa por ser sede de importantes instituições educativas que foram centros intelectuais destacados durante a Ilustração. Contando com grandes figuras como David Hume e Adam Smith, não é à toa que é conhecida coloquialmente como Atenas do Norte. Edimburgo se desenvolveu ao redor de um castelo, o Castelo de Edimburgo, construído sobre o que se acredita ser um vulcão extinto. O castelo tem um único acesso, uma esplanada que se estende até o final, o que conhecemos hoje como a Royal Mile, a avenida que conecta o Castelo de Edimburgo ao Palácio de Holyrood. A Royal Mile é a principal atração do Old Town edimburguense e rivaliza com a Princes Street no New Town. Cracóvia, a histórica capital da Polônia, foi por mais de 500 anos o lar dos reis poloneses. Hoje é a segunda maior cidade do país e um dos lugares mais populares e uma joia arquitetônica da Europa Central para os viajantes, sendo um importante centro de arte, comércio e cultura.
Graças à sua longa história e ao seu rico patrimônio cultural, há inúmeras joias ocultas por toda a cidade, monumentos preciosos, edifícios históricos com uma extraordinária mistura de estilos arquitetônicos, espaços verdes e praças públicas como o Hynek, o Główny e a Praça do Mercado, principal centro da vida política e social da cidade e um dos espaços públicos mais grandiosos da Europa. Mas, sem dúvida, o símbolo da cidade é o complexo real de edifícios que ocupa a colina de Wawel, símbolo durante séculos da identidade nacional, cultural e espiritual do país. Além disso, Cracóvia é a sede da universidade mais antiga da Polônia. Copenhague, Dinamarca, é uma das cidades mais famosas do mundo por seu apego às bicicletas. Disse que na cidade há mais bicicletas do que habitantes e 5 vezes mais bicicletas do que automóveis. Então não é tarefa difícil visitar seus lugares mais emblemáticos de bicicleta, como Niavo ou Porto Novo, construído no século XVII. Hoje é um dos locais mais emblemáticos da cidade, famoso pelos seus pitorescos hotéis de diferentes cores, o Palácio de Christiansborg, sucessor do primeiro castelo construído no local no século XII e sede dos 3 poderes do governo dinamarquês, os Jardins Tivoli, um parque de diversões fundado em 1843 e um dos mais antigos do mundo ainda em funcionamento. O Palácio de Amalienborg, sede da Casa Real dinamarquesa, a Prefeitura de Copenhague ou a famosa e moderna Casa da Ópera, e por fim, visitar seus belos canais e a famosa Pequena Sereia, entre muitas outras atrações. Os Dolomitas, no nordeste da Itália, na seção dos Alpes Orientais, formam uma cadeia montanhosa com uma área de quase 16 mil km², que abriga um parque nacional e 9 parques naturais, tornando-se um destino turístico que atrai milhões de visitantes todos os anos. A dolomita, que dá nome a essas emblemáticas montanhas, é uma pedra que varia do cinza claro ou branco ao rosa e vermelho, sendo responsável pelas formas tão peculiares de seus picos e torres. Entre os picos mais emblemáticos e visitados estão a Marmolada, o pico mais alto dos Dolomitas, e as 3 cime de Lavaredo, 3 picos alinhados, muito populares para escaladas. É também um paraíso para os amantes das rotas alpinas, como a famosa Trilha do Ceceda, que se destaca pelo forte contraste de cores entre a dolomita clara de suas paredes e cimos e o verde escuro das florestas ao redor. Laponia, no coração do Ártico finlandês, é um dos lugares mais mágicos do mundo, um dos últimos grandes espaços naturais da Europa, e muito diferente do restante do país. Apesar de ocupar 30% da superfície da Finlândia, a Laponia abriga apenas 3% da população do país, incluindo a população indígena Sami. Sua vasta natureza é perfeita para ser explorada a pé, com esquis ou trenós, em um local repleto de maravilhas. Magníficas florestas de coníferas contrastam com extensas estepes de tundra, onde se pode observar renas errantes, o sol da meia-noite e hotéis projetados para contemplar as extraordinárias auroras boreais. A Laponia também é uma região próspera, repleta de comunidades pitorescas. A maioria dos visitantes segue para Rovaniemi, a capital indiscutível da Laponia finlandesa, onde está localizado o famoso vilarejo do Papai Noel, que atrai famílias com crianças pequenas de toda a Europa. No entanto, há outras atrações como corridas de esquis e renas, gloriosas paisagens naturais e o encanto rural que predomina, com boas trilhas para esqui e caminhadas. Cinque Terre, Itália. Uma joia na costa da Ligúria, Itália, é um conjunto de 5 vilarejos onde a beleza natural e a história se entrelaçam em uma paisagem de sonho. Encravados em penhascos íngremes que caem ao mar, seus coloridos vilarejos parecem pintados com as pinceladas de um artista. Casas coloridas, igrejas históricas e enseadas escondidas criam uma paisagem deslumbrante. Fundados na Idade Média, esses vilarejos resistiram ao passar do tempo, mantendo sua essência autêntica e sua conexão com o mar. Hoje em dia, este patrimônio cultural e natural é um dos destinos mais visitados da Itália, com suas estreitas ruas de pedra. Elas serpenteiam entre vinhedos em terraços e olivais centenários, conduzindo a mirantes que oferecem vistas espetaculares do Mediterrâneo. Fiordes noruegueses. O oeste da Noruega é conhecido como a Terra dos Fiordes, onde os dedos de água azul e verde penetram terra adentro a partir da costa das ilhas, cortando espetacularmente as imponentes montanhas. Pitorescas vilas bordeiam a costa conectadas por balsas, túneis e sinuosas estradas escarpadas que você jamais acreditaria que existem, como no caso da Estrada do Atlântico, considerada por muitos como a melhor viagem de estrada do mundo. A parte oeste da Noruega também abriga os fiordes mais emblemáticos. Entre eles encontramos os que fazem parte da lista de Patrimônio da Humanidade, como o Fiord de Geiranger, um dos lugares mais visitados do país, e o Fiord de Ardanger.
O fiord de Nriford, o estreito e sinuoso fiord que oferece vistas deslumbrantes das montanhas, e o imenso Sognefjord, que alcança os 205 quilômetros e é um destino popular para atividades ao ar livre. Além dos belos fiordes, existem cidades na região como Bergen, chamada a Porta dos Fiordes, e um local declarado Patrimônio da Humanidade. Lisboa, Portugal. Lisboa é a capital e maior cidade de Portugal, abrigando 26% da população portuguesa com mais de 2.810.000 habitantes. É a cidade mais rica do país, localizada na foz do Rio Tejo, no Oceano Atlântico e conectada por duas pontes que ligam ambos os lados do rio, a Ponte 25 de Abril e a Ponte Vasco da Gama, que foi por muito tempo a mais longa da Europa. Fundada por volta do ano 1200 a.C. pelos fenícios como Olisipo, o pequeno Porto Bonito, Lisboa é uma das cidades mais antigas da Europa, razão pela qual é coloquialmente chamada de Lisboa Antiga. Mas também é uma cidade moderna, como evidenciado pelo Parque das Nações e pelo Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, uma obra-prima da arquitetura contemporânea. O transporte na cidade costumava ser complicado devido às 7 colinas sobre as quais foi construída, mas isso foi resolvido com a introdução de meios de transporte como os famosos bondes amarelos, cujo design remonta à década de 1930. Hoje, esses bondes são usados principalmente para transportar turistas pelas íngremes colinas da cidade. Viena, Áustria, sendo uma capital imperial por centenas de anos, abriga inúmeros locais históricos e monumentos. Desde o Ringstrasse, o grande bulevar semicircular traçado no século XIX, encontram-se várias obras arquitetônicas significativas que simbolizam a essência de Viena. Reconhecida como a capital mundial da música e da arte, Viena conta com marcos icônicos como o Teatro Imperial da Corte, ou Burgtheater, um dos palcos mais prestigiados do mundo de língua alemã, e a grandiosa Ópera Estatal de Viena, considerada uma das mais importantes casas de ópera do mundo. Além disso, há construções que refletem a grandeza da cidade em diferentes épocas, situadas em seu centro histórico. Este centro é considerado um patrimônio cultural e histórico da humanidade, abrigando maravilhas como a Prefeitura de Viena, uma obra-prima do estilo neogótico, o edifício do parlamento e grandiosas construções religiosas como a Catedral de Santo Estevão, vista como a alma da cidade. Moscou, Rússia. A cativante capital da Rússia é um verdadeiro caldeirão de história, cultura e arquitetura, com uma rica herança que abrange desde a era dos czares até o período soviético e além. A cidade é uma mistura fascinante de bela arquitetura czarista e monumentos da era soviética, a maioria localizada no centro da cidade. Às margens do majestoso rio Moscou, esta metrópole de 2.510 km² é a maior e mais populosa cidade da Europa, com uma população de mais de 12,6 milhões de pessoas em sua área metropolitana. Além disso, Moscou é um importante centro político, financeiro, cultural e científico de todo o continente europeu, o que lhe confere o maior horizonte urbano da Europa. No entanto, o coração da cidade é a icônica Praça Vermelha, ladeada por alguns dos monumentos mais famosos do país, como a majestosa Catedral de São Basílio, com suas cúpulas de cores vibrantes, e o imponente Kremlin, uma fortaleza histórica que abriga palácios, catedrais e museus. Praga, República Tcheca. A belíssima cidade de Praga é a capital e o principal centro cultural e histórico da República Tcheca. Praga é frequentemente chamada de coração da Europa, cidade das 100 torres, Praga Dourada ou Praga Mágica, refletindo a atração espiritual e mágica que parece exercer ao longo da história. Fundada no século IX, Praga cresceu rapidamente, tornando-se a residência dos reis do Império Medieval da Boêmia em 1344, durante o reinado de Carlos IV. Nesta época foram construídos ícones góticos como a Ponte Carlos, uma impressionante construção de pedra com 515 metros de comprimento que atravessa o rio Moldava, sendo uma das paisagens mais emblemáticas de Praga. Também a Catedral de São Vito, a igreja mais importante e símbolo espiritual do país desde 1344, e a nova cidade, localizada do outro lado do rio Moldava. O Castelo de Praga, que domina a colina às margens do Moldava, é na verdade um enorme complexo composto por palácios, igrejas, torres, jardins e fortificações. Londres, Reino Unido. Londres é a capital e maior cidade da Inglaterra e do Reino Unido. Localizada às margens do rio Tâmisa, no sudeste da ilha da Grã-Bretanha, é o principal centro financeiro do mundo, ao lado de Nova York, e possui a maior economia urbana do continente europeu. Londres é uma cidade repleta de monumentos arquitetônicos e locais emblemáticos. Começamos nossa lista com o Palácio de Westminster, o maior palácio do Reino Unido e o maior edifício gótico do mundo.
Sua famosa Torre do Relógio, conhecida como Big Ben, é o relógio de 4 faces mais famoso do mundo. O Palácio de Buckingham, residência da família real em Londres, a Abadia de Westminster, sede do culto cristão na Inglaterra por mais de 1000 anos, e a Ponte e a Torre de Londres. Vestígios medievais localizados às margens do rio Tâmisa completam esse rico panorama histórico e cultural. São Petersburgo, Rússia. No Golfo da Finlândia, às margens do Mar Báltico e a cerca de 700 quilômetros a noroeste de Moscou, está localizada a segunda cidade mais populosa do país, a belíssima São Petersburgo. Com mais de 5,5 milhões de habitantes, São Petersburgo é a cidade mais setentrional do mundo com uma população superior a 1 milhão de pessoas. Para entender sua localização ao norte, basta mencionar que está na mesma latitude de cidades como Anchorage, no Alasca, ou Oslo, na Noruega. Isso faz de São Petersburgo uma fascinante mistura de arquitetura imperial em condições árticas. São Petersburgo está situada na foz do rio Neva. Construída sobre numerosas ilhas e canais, a cidade é conhecida como a Veneza do Norte. São Petersburgo foi fundada em 1703 pelo czar Pedro, o Grande, com o objetivo de criar uma nova capital para o império que competisse em beleza com capitais europeias como Paris. São Petersburgo foi a capital imperial russa de 1712 até 1918 e hoje é considerada uma das cidades mais belas do mundo. O Vale do Reno, conhecido como a região do Vale do Reno, abriga a Rota Alemã do Vinho, a segunda rota turística mais antiga do país. Este local é repleto de fascinantes edifícios históricos, uma beleza inspiradora e culturas ricas que prosperaram ao longo de suas margens férteis. O Reno já foi a fronteira final entre o Império Romano e as tribos germânicas. Porém, quando os romanos atravessaram esse rio, trouxeram consigo inúmeros vinhedos, castelos e cidades edílicas como Trier, que por um tempo foi a capital da Europa Ocidental. Durante esse período, o imperador Constantino governou o extinto Império Romano a partir dessa cidade. O trecho mais pitoresco do Vale do Reno, frequentemente chamado de Garganta do Reno, se estende por cerca de 65 quilômetros, desde a bela cidade de Coblença até a cidade de Bingen. Este local foi designado como Patrimônio Mundial da Humanidade em reconhecimento à sua importância histórica, geológica, cultural e industrial para a região da Alemanha. Meteora, Grécia. Os gregos têm uma forte ligação com a religião, o que faz da Páscoa ortodoxa grega a festa religiosa mais importante do país, sendo o domingo de Páscoa ou da ressurreição a maior celebração nacional. Por isso, o território da Grécia é repleto de igrejas e mosteiros, muitos deles reconhecidos como patrimônios da humanidade, como os mosteiros de Meteora, que abrigam algumas das igrejas ortodoxas mais espetaculares do mundo. Suspensos entre o céu e a terra, os mosteiros de Meteora erguem-se como ninhos de águia sobre gigantescas colunas de rocha. Construídos em locais quase inacessíveis, esses santuários ortodoxos desafiam a gravidade e oferecem vistas panorâmicas de tirar o fôlego. Aliás, este é um dos poucos sítios do patrimônio mundial que possui um duplo status, um pelo seu valor artístico e outro pela sua natureza, graças aos impressionantes penhascos de calcário. Hamburgo, conhecida como a Veneza do Norte, deve esse título à impressionante quantidade de canais e pontes que possui, entre 2.300 e 2.500 dentro de seus limites urbanos, superando Amsterdã, Londres e Veneza juntas. Hamburgo é conectada ao Mar do Norte pelo rio Elba e tem sido chamada de a porta da Alemanha para o mundo por séculos. Desde sua orgulhosa história medieval como membro destacado da Liga Hanseática e cidade comercial independente até 1945. Quando se tornou uma cidade-estado da República Federal da Alemanha. Atualmente, Hamburgo é a segunda maior cidade do país e abriga o maior distrito de armazéns do mundo, o Seicherstadt, construído entre 1880 e 1920 sobre pequenos ilhotes no rio Elba. Além disso, o Kontorausviertel foi o primeiro distrito de escritórios da Europa, construído nas décadas de 1900 e 1920. Ambos são considerados joias históricas, simbolizando o comércio internacional do final do século XIX e início do século XX. Baviera, Alemanha. A Baviera, o estado mais antigo e grande da Alemanha, localizado no sudeste do país, com mais de 70.000 km², compreende quase um quinto da superfície total do país. A Baviera é atravessada por um dos percursos turísticos mais impressionantes da Alemanha, a Rota dos Alpes Alemães. Um percurso de mais de 500 quilômetros repleto das melhores paisagens do país. Escondidos entre os Alpes, os lagos bávaros são tesouros de águas cristalinas que refletem a grandeza da natureza. Suas margens, adornadas com castelos medievais e pitorescas aldeias, oferecem uma viagem no tempo desde Lindau,
no Lago de Constança, na fronteira da Alemanha com a Áustria e Suíça, passando por vários locais icônicos, suas famosas igrejas de cartão postal. O famoso Monte Bregenz ou Garmisch-Partenkirchen, localizado ao pé do pico mais alto da Alemanha, o Zugspitze, até chegar ao Lago Königssee, considerado a água alpina mais bela da Alemanha. O Vale do Loire. Se continuarmos nossa viagem rumo ao sul, chegaremos à região dos Países do Loire, que recebe seu nome do rio Loire. Esta região foi a favorita da realeza durante o Renascimento, daí a grande quantidade de impressionantes castelos espalhados pelo exuberante e verde vale. Seus rios sinuosos desenham uma paisagem de sonhos, onde castelos majestosos se erguem como guardiões da história. Cada castelo é uma obra de arte, um testemunho do poder e da elegância da realeza francesa. Durante a Guerra dos 100 Anos, os ingleses invadiram o Loire, resultando em um longo período de conflitos neste vale. Em meio à luta, Joana d'Arc reuniu os franceses em Orléans para libertar a cidade e expulsar os ingleses da região, uma vitória que despertaria o espírito francês. A Costa Amalfitana, considerada uma joia no sul da Itália, possui uma estrada sinuosa que oferece vistas panorâmicas impressionantes, transformando cada viagem em uma experiência inesquecível, onde natureza, história e cultura se fundem em perfeita harmonia, tornando-a um lugar único entre as costas italianas. Seus dramáticos penhascos descem em direção ao brilhante mar Tirreno, pontilhados por pitorescas vilas que parecem suspensas no céu. Fundada pelos romanos e florescendo como uma poderosa república marítima na Idade Média, Amalfi é rica em história e cultura, com um urbanismo de clara influência oriental. Como resultado de seu monopólio no comércio com o Oriente e no Mediterrâneo por vários séculos, a região conta com locais emblemáticos como Positano, com suas casas e igrejas coloridas em cascata, Ravello com sua terraça infinita, que oferece as melhores vistas da costa amalfitana, Setara, uma vila de pescadores ancorada no tempo, e Vietri sul Mare, considerada a primeira pérola da costa amalfitana. Gdańsk, Polônia. A região do Báltico é rica em âmbar, uma pedra preciosa de cor mel. Os artesãos dos ateliês da região lapidam essas pedras até alcançar um acabamento e brilho únicos. Mas, sem dúvida, os melhores trabalhos são encontrados na cidade polonesa de Gdańsk, localizada na costa do Báltico, com uma atmosfera única que a distingue do restante do país. É um lugar moldado pela diversidade de ricos comerciantes atraídos por seu porto. A cidade também se tornou um importante centro artístico. Os ourives especializados em pedras preciosas e âmbar criavam joias finas para as cortes reais da Europa, e os ateliês de Gdańsk ganharam um grande renome. Isso impulsionou ainda mais o desenvolvimento econômico da cidade, tornando-a o maior porto do Báltico na Polônia e um importante centro de comércio com o restante da Europa. Provença, França. A Provença e a Costa Azul formam uma região onde o Mediterrâneo encontra os Alpes, combinando praias de areia dourada, vilarejos pitorescos e cidades vibrantes que a tornam um destino de primeira classe. Marsella, a capital da Provença, é um lugar onde o espírito do povo francês ganha vida. O coração da Provença está em Arles, onde se encontram anfiteatros e coliseus que prosperaram no cenário da província romana. A riqueza da região atraiu piratas que devastaram a costa, levando à construção de cidades fortificadas como Saint-Tropez, a partir do século XVIII, para resistir aos ataques. No século XIX, a região começou a atrair pintores experimentais, fascinados pela magnífica luz e pelas cores intensas da costa. Nessa época, Nice tornou-se um importante reduto de pintores impressionistas, que buscavam o calor e a inspiração da Riviera Francesa. Gales, Reino Unido, terra de lendas e paisagens indomáveis, é um reino onde a história ganha vida entre castelos medievais, montanhas imponentes e costas escarpadas, famosas por sua beleza, com mais de 1.300 quilômetros de paisagens inspiradoras, que podem ser exploradas através dos antigos caminhos celtas que serpenteiam pelos vales. Mas se sua atividade favorita for o canoísmo ou caiaque, Gales oferece alguns dos melhores cenários para essa prática. Se o seu gosto for por caminhadas ou montanhismo, o Parque Nacional de Soldonia, com seus picos majestosos e lagos cristalinos, oferece vistas de tirar o fôlego. Gales também é famoso pelos seus castelos, mais de 600 no total. Eles relatam a grandiosa história do país, como os castelos de Carnarvon e Conwy, que foram testemunhas de batalhas e coroações, erguendo-se como guardiões do passado. Plitvice, Croácia. A Croácia é um país repleto de contrastes. As dramáticas montanhas rochosas e os campos de pastagem se misturam ao espetacular azul intenso do mar Adriático.
Esses inúmeros exemplos de beleza natural estão espalhados por todo o país e podem ser apreciados de um barco, uma motocicleta ou simplesmente a pé. Visitar a Croácia é se integrar à sua paisagem, um país cercado por parques nacionais, florestas, ilhas e montanhas. Entre os destinos mais famosos podemos destacar o Parque Nacional de Plitvice, a maravilha natural mais conhecida da Croácia, que é como um museu ao ar livre com cachoeiras de todos os tamanhos. Localizado no coração florestal da Croácia continental, o parque possui 16 lagos, cada um parecendo exibir um tom diferente de turquesa, e vistas panorâmicas de florestas que são simplesmente espetaculares. Bruges, Bélgica. Na região belga de Flandres encontramos Bruges, chamada em português Bruges embora seu nome em neerlandês signifique pontes. Razão pela qual a capital de Flandres Ocidental é conhecida como a Veneza do Norte, sendo um dos destinos mais populares da Bélgica. É uma cidade medieval intacta que se originou no século IX como uma fortaleza construída para defender a costa contra os vikings. O centro da cidade está incrivelmente bem preservado, com ruas sinuosas repletas de arquitetura medieval e uma atmosfera romântica. Os canais de Bruges são uma das suas características mais encantadoras, e nenhuma visita à cidade está completa sem um pitoresco passeio de barco pelos seus canais. As duas praças principais do centro histórico, a Praça do Burgo e a Praça do Mercado, estão localizadas uma ao lado da outra no centro da cidade. A Praça do Mercado é rodeada por vários edifícios impressionantes, mas o campanário, com seus 83 metros de altura, é de longe a estrutura mais importante. Reykjavik, Islândia. Reykjavik, a capital da Islândia, está localizada na costa sudoeste do país, às margens da Baía de Faxaflói. A cidade fica próxima à Península de Reykjanes e a aproximadamente 160 quilômetros ao sul do Círculo Polar Ártico, o que a torna a capital mais ao norte do mundo. A área metropolitana de Reykjavik, conhecida como a região da capital, abriga cerca de 230 mil habitantes, representando mais de 2/3 da população total da Islândia. A Islândia é considerada o país mais seguro do mundo, e isso se reflete em sua capital, onde a maioria dos policiais não usa armas, graças aos baixos índices de criminalidade e violência. O nome Reykjavik significa literalmente Baía Fumegante, em referência ao vapor das famosas fontes termais e respiradouros geotérmicos da região. A cidade oferece diversas atrações turísticas como Algrímskirkja, uma imponente igreja luterana com uma vista panorâmica da cidade. A Harpa, um impressionante centro de concertos e conferências. O Museu Nacional da Islândia, que apresenta a história e a cultura do país. Alsta, Áustria. Aninhada em um vale alpino, esta pequena joia austríaca encanta com sua beleza incomparável. Casas de madeira com telhados inclinados se agrupam às margens de um lago cristalino, refletindo as majestosas montanhas ao seu redor. Sua história remonta a milhares de anos, quando os antigos celtas exploravam as ricas jazidas de sal da região. Hoje, Alstadt é um tesouro da Áustria, declarado Patrimônio da Humanidade. Suas estreitas ruas de paralelepípedos, suas pitorescas praças e seu ambiente medieval transportam os visitantes a outra época. Um lugar onde o tempo parece ter parado e onde a natureza e a história se unem em perfeita harmonia. Sintra, Portugal. Nos arredores de Lisboa, existem muitos lugares interessantes para visitar. Entre eles, destaca-se Sintra, um paraíso escondido entre as colinas, onde palácios coloridos e misteriosos castelos emergem de densas florestas. O imponente Castelo dos Mouros, com suas vistas panorâmicas, guarda histórias de antigas conquistas. Também merece destaque o Palácio Nacional de Sintra, que foi residência de verão da família real portuguesa por séculos, e o Palácio da Pena, com sua vibrante mistura de estilos que parece saído de um sonho. É famoso por sua arquitetura multicolorida e pelos azulejos decorativos. Única em sua combinação de opulência, natureza e mistério, Sintra é um tesouro atemporal de Portugal. Nordland, Noruega. Nordland é uma região que captura a essência do encanto escandinavo e o esplendor da natureza, conhecida como a porta de entrada para o Ártico. É aqui que começa a linha imaginária do Círculo Polar Ártico, onde os viajantes experimentam pela primeira vez o sol da meia-noite no verão, enquanto, no inverno, a aurora boreal dança no céu noturno. Além das vastas paisagens, Nordland oferece fiordes impressionantes, montanhas escarpadas e as imponentes Ilhas Lofoten, que parecem emergir diretamente do mar. Lofoten é composta por 6 grandes ilhas e muitas outras menores. Seus picos pontiagudos criam um cenário deslumbrante para fiordes, charnecas e fazendas, além de pequenas cidades e vilas de pescadores.
A ilha de Skye, na Escócia, é conectada ao restante do país por uma ponte que leva seu nome. A ilha é repleta de lugares que parecem cenários de filmes e, de fato, já foram usados como tal. Um desses locais idílicos é o castelo de Dunvegan, residência do chefe do clã MacLeod. No extremo oposto da ilha, encontra-se Kilt Rock, uma maravilha natural que, juntamente com a cachoeira de Meaut, lembra um kilt escocês caindo no oceano. No coração da ilha está o Fairy Glen, o Vale das Fadas. Já no oeste da ilha, encontra-se o farol de Nest Point, um dos mais famosos do mundo. O Lago de Como, na Itália, localizado na região da Lombardia, é um dos maiores do país e também um dos mais profundos da Europa. O Lago de Como reflete os Alpes italianos, sendo um verdadeiro tesouro de beleza natural e história. Desde os tempos romanos, tem sido um refúgio para imperadores, artistas e escritores. Suas margens são adornadas por vilas opulentas, como a Vila Carlota e a Vila del Balbianello, que se destacam em meio a jardins exuberantes e vilarejos encantadores como Varena e Belagio. Nestes lugares, o tempo parece ter parado, rodeado de história, mitos e lendas. O Lago de Como é único por sua serenidade e pela fusão entre o natural e o sublime, oferecendo um cenário de sonho que encanta todos os seus visitantes. Tallinn, Estônia. Tallinn é a capital, cidade mais populosa e principal porto da Estônia. Sua localização no Golfo da Finlândia, a apenas 80 quilômetros de Helsinki, deu-lhe uma posição estratégica como porto comercial na rota do comércio europeu com a Rússia desde a Idade Média até os dias de hoje. Tallinn é uma cidade que mistura sua beleza histórica com a modernidade, sendo considerada por muitos como o Vale do Silício do Báltico. A cidade antiga de Tallinn foi construída a partir do século XIII pelos cavaleiros teutonicos e é considerada uma das cidades medievais mais bonitas da Europa. Seu centro histórico está repleto de locais de interesse, como a Praça da Prefeitura, o Portão de Viru, acesso oriental, as muralhas fortificadas e a Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky, o memorial da era russa na Estônia. Sevilha, Espanha. Situada às margens do rio Guadalquivir, Sevilha é a capital da região da Andaluzia. A cidade é famosa por sua impressionante arquitetura, sua vibrante cultura e seu ambiente colorido e festivo. O centro de Sevilha é um labirinto compacto de ruas antigas e estreitas, onde se encontram a maioria dos pontos turísticos. A oeste, junto ao rio, está o Arenal com a Plaza de Touros, e a leste encontra-se o antigo bairro judeu de Santa Cruz, dominado pela imponente catedral, um dos edifícios religiosos mais impressionantes da Europa e declarado Patrimônio da Humanidade. Ao norte está o bairro de La Macarena, com suas numerosas igrejas. Já ao sul do centro histórico, o Parque Maria Luísa se estende, abrigando a emblemática Plaza de Hispana, um local muito frequentado por turistas e moradores locais. Munique, Alemanha, capital da Baviera. A bela cidade de Munique foi fundada no século VIII por um mosteiro beneditino, e seu nome deriva da palavra alemã München, que significa monge. Munique é conhecida por sua impressionante arquitetura, que vai desde edifícios históricos até construções modernas. Marienplatz é o coração da cidade, e abriga o icônico edifício da prefeitura de Munique. A cidade é famosa mundialmente por seu festival Oktoberfest, onde todos os anos milhões de pessoas visitam Munique para aproveitar a cultura bávara. Para os apaixonados por automóveis, Munique é a sede mundial da icônica marca alemã de carros e motocicletas BMW. Uma visita à cidade deve incluir uma parada no Museu BMW para explorar a história e os feitos dessa marca emblemática. Graubünden, ou Cantão dos Grisões, é o maior e mais oriental cantão da Suíça, além de ser o menos populoso. É também o único cantão onde o romanche, junto com o alemão e o italiano, tem status de língua oficial. O Cantão dos Grisões é considerado o cantão com maior diversidade natural e cultural do país, o que lhe vale o apelido de Pequena Suíça. Sua beleza natural atrai turistas de todo o mundo, com paisagens que incluem glaciares, como o Glaciar de Morteratz, um dos mais acessíveis e espetaculares da Suíça, localizado no Vale de Engadina, próximo à famosa estação de esqui de Saint-Moritz. Saint-Moritz é uma das estações de esqui mais famosas e prestigiadas do mundo, tendo sido sede dos Jogos Olímpicos de Inverno. Em 1864, Johannes Badruch, um hoteleiro local, convidou turistas britânicos a desfrutarem do inverno em Saint-Moritz, marcando o início do turismo de inverno nos Alpes. Atenas, Grécia. Apesar de sua modernização, Atenas conseguiu preservar grande parte de seu charme e caráter históricos. A cidade é um museu a céu aberto. Sua paisagem urbana reflete sua fascinante história, sua personalidade moderna e multicultural, assim como suas infraestruturas e instalações.
O século V a.C. foi uma época de ouro para a cidade, quando Péricles supervisionou a construção da emblemática Acrópole no alto de um penhasco escarpado, considerada o símbolo de Atenas e da civilização ocidental. Essa antiga cidadela abriga alguns dos edifícios mais importantes da antiga civilização grega, como o Partenon, um templo dedicado à deusa Atena, de onde vem o nome da cidade. Outros locais de destaque incluem o Erechtheion, localizado no lado norte da Acrópole. Salzburgo, Áustria. A cidade de Salzburgo, capital do estado federado homônimo e a quarta mais populosa da Áustria, é conhecida internacionalmente por seu belíssimo centro histórico em estilo barroco, que lhe rendeu o título de Patrimônio da Humanidade. Além disso, Salzburgo é famosa por ser o local de nascimento do célebre compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Entre os destaques da cidade estão a Fortaleza Hohensalzburgo, o maior castelo da Europa Central em estado intacto, situado no topo de uma colina, oferecendo as melhores vistas da cidade. A Catedral de Salzburgo, uma impressionante construção do século XVII. O Palácio e os Jardins Mirabel, um conjunto arquitetônico e paisagístico do século XVII que se destaca por sua beleza e elegância. Além disso, Salzburgo cedia o renomado Festival de Salzburgo, um dos mais importantes festivais de música e artes cênicas do mundo, realizado anualmente durante o verão. Cercada pelos Alpes, Salzburgo também é um ponto de partida ideal para explorar a natureza ao redor. Locais como os lagos de Salzkammergut são destinos de grande beleza natural, perfeitos para atividades aquáticas, passeios por vilarejos pitorescos ou para admirar a paisagem alpina. Obrigada por ficar até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa viagem pelos lugares mais incríveis da Europa. Conte pra gente qual destes lugares é o seu favorito e qual deles quer conhecer pessoalmente. Muito sucesso e saúde pra você! E até o próximo vídeo!